Jesus curou o jovem curado de espasmo muscular. Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de domingo, o sol ainda brilhava forte quando a reunião na Congregação Cristã no Brasil chegou ao fim. Os irmãos se despediam com apertos de mão e palavras de ânimo, enquanto o coro dos últimos hinos ainda ecoava no coração de cada um. Entre eles estava o jovem Mateus, de 23 anos, filho de irmãos fiéis que desde cedo o criaram no caminho do Senhor. Ele sempre fora saudável, forte, um rapaz que ajudava na obra do Senhor com disposição, seja carregando cadeiras, auxiliando os mais velhos ou participando dos cultos com alegria. Mas nos últimos meses, algo estranho começou a acontecer com ele, algo que ninguém conseguia explicar. Tudo começou com um leve tremor nas mãos. No início, Mateus nem deu importância, achando que era cansaço do trabalho ou até mesmo nervosismo. Ele trabalhava como auxiliar em uma oficina mecânica e o serviço era pesado, exigia força e precisão. Mas os tremores não passavam. Pelo contrário, foram piorando. Primeiro, era só um dedinho que mexia sem controle, depois a mão inteira começava a tremer como se estivesse gelada, mesmo sob o calor do sol. Ele tentava esconder, mas os irmãos mais próximos notaram. Sua mãe, Irmã Maria, percebeu que algo não estava certo quando viu o filho segurar o copo de água com as duas mãos, como se temesse derramar. Filho, o que é isso? Ela perguntou, com aquele tom de preocupação que só uma mãe tem. Mateus, envergonhado, respondeu, não sei, mãe. Acho que é só cansaço. Mas no fundo, ele sabia que não era. Os dias se passaram, e o que era um tremor se transformou em algo muito pior. Os músculos de Mateus começaram a se contrair sem aviso, como se uma mão invisível os apertasse com força. Primeiro eram as mãos, depois os braços, as pernas, e por vezes até o rosto. Ele sentia uma dor aguda, como se agulhas fossem cravadas em sua carne, e os espasmos o deixavam sem controle. Em uma manhã, enquanto tentava amarrar os cadarços, seus dedos se fecharam tão forte que ele não conseguiu abri-los por vários minutos. O medo começou a tomar conta dele. O que está acontecendo comigo, Senhor? Ele orava em silêncio, com lágrimas nos olhos. Sua família, vendo a situação piorar, resolveu levá-lo a um médico. O diagnóstico veio como um balde de água fria: distonia focal com espasmos musculares generalizados. O médico explicou que era uma condição neurológica em que o cérebro enviava sinais errados aos músculos, fazendo com que eles se contraíssem sem controle. As causas eram incertas, podia ser genético, podia ser estresse, podia ser qualquer coisa. Os remédios ajudariam a controlar, mas não havia cura. Mateus saiu do consultório com a receita na mão e o coração pesado. Sua mãe chorava baixinho, e seu pai, irmão João, um homem de poucas palavras mas de grande fé, apenas apertou seu ombro e disse: Deus é maior que qualquer doença, filho. Vamos orar. E assim eles fizeram. Todas as noites a família se reunia no quarto de Mateus, de joelhos, clamando a Deus. As orações eram simples, mas cheias de fé. Senhor Jesus, o Senhor sabe o que meu filho está passando. O Senhor vê suas lágrimas, suas dores. Nós não entendemos, mas confiamos no Senhor. Se for da tua vontade, cura o Senhor. Se não for, dá-lhe força para suportar. Mateus chorava durante essas orações, não só pela dor física, mas pela angústia de não saber se aquilo teria fim. Ele era jovem, tinha sonhos, queria se batizar, queria servir mais ao Senhor, queria construir uma família. Mas como fazer isso se seu próprio corpo traía? Os espasmos pioraram. Em uma reunião de domingo, enquanto os irmãos cantavam Glória a Deus nas alturas, Mateus sentiu uma contração tão forte nas pernas que não conseguiu se levantar para o hino. Ele ficou sentado, com as mãos tremendo, tentando disfarçar, mas os irmãos ao seu lado notaram. O irmão Paulo, um ancião da congregação, aproximou-se e colocou a mão em seu ombro. Irmão, você está bem? Perguntou. Mateus balançou a cabeça, envergonhado, sem conseguir falar. O irmão Paulo então fez algo que marcou seu coração. Ele se ajoelhou ali mesmo, no meio da reunião, e orou por ele em voz baixa, enquanto os outros irmãos continuavam cantando. Senhor, abençoa este jovem. Dá-lhe alívio, dá-lhe paz. Que a tua mão poderosa toque nele. Mas a dor não passava. As noites eram as piores. Mateus acordava com espasmos tão fortes que parecia que seus músculos iam se romper. Ele gritava e seus pais vinham correndo, tentando massagear suas pernas, seus braços, mas nada adiantava. Em uma dessas noites, enquanto sua mãe chorava ao seu lado, Mateus sentiu um desespero tão grande que quase perdeu a fé. Por que isso está acontecendo comigo, Deus? O que eu fiz para merecer isso? Ele se lembrava das palavras do Senhor Jesus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas onde estava esse alívio?
Ele se sentia tão sozinho, tão abandonado. Foi então que seu pai, com voz firme, lhe disse: Filho, não é assim que se age. Deus não nos abandona. Lembra do irmão que ficou paralítico e foi curado? Lembra da irmã que tinha dor nas costas e hoje louvam a Deus de pé? Deus tem seu tempo. Não podemos desanimar. Mateus ouviu, mas no fundo, a dúvida ainda o atormentava. Ele começou a evitar as reuniões, com vergonha de que os irmãos o vissem daquele jeito. Sua mãe, percebendo seu isolamento, o chamou para uma conversa. Mateus, o inimigo quer que você se afaste da casa de Deus. Ele quer que você desanime. Mas você é mais forte que isso. Vamos juntos, filho. Deus vai te curar. E assim, com lágrimas nos olhos, Mateus voltou à congregação. Não foi fácil. Ele sentia os olhares, ouvia os cochichos, não por maldade, mas por preocupação. Mas dessa vez, ele não se escondeu. Sentou-se no banco da frente, perto dos anciãos, e quando chegou a hora das orações, ele mesmo se levantou e pediu: Irmãos, peço que orem por mim. Estou passando por uma prova muito difícil, mas quero confiar no Senhor. O irmão presidente da congregação, um homem de cabelos brancos e voz serena, olhou para ele e disse: Meu irmão, a fé não é a ausência de dor, mas a certeza de que Deus está no controle. Vamos orar. E eles oraram. Não foi uma oração rápida, não foi um pedido superficial. Foi um clamor. Os irmãos se ajoelharam, uns chorando, outros com as mãos levantadas, todos pedindo a mesma coisa: misericórdia. Mateus sentiu algo diferente naquele momento. Não era só a dor física, era como se uma carga espiritual fosse tirada de suas costas. Ele não sabia explicar, mas sentiu paz. Quando se levantou, suas pernas ainda tremiam, mas seu coração estava mais leve. Os dias seguintes não foram fáceis. Os espasmos continuavam, mas Mateus não desanimou. Ele começou a jejuar, a buscar mais ao Senhor. Sua mãe lia as Escrituras para ele, e ele se apegava às promessas de Deus. Uma noite, enquanto orava sozinho em seu quarto, ele sentiu uma voz no seu coração, não uma voz audível, mas uma certeza: confia em mim. Ele chorou, mas dessa vez, eram lágrimas de esperança. Uma semana depois, na reunião de quarta-feira, algo extraordinário aconteceu. Enquanto os irmãos cantavam Jesus é o caminho, Mateus sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica suave passasse por seus músculos. De repente, os espasmos pararam. Ele olhou para suas mãos, nenhum tremor. Flexionou os dedos, nenhuma dor. Levantou-se cauteloso, como se temesse que a qualquer momento tudo voltasse. Mas não voltou. Ele estava curado. Os irmãos notaram sua expressão de espanto. O que foi, Mateus? Perguntou o irmão Paulo. Ele, sem conseguir conter a emoção, levantou os braços e disse: Irmãos, Jesus me curou. Um silêncio tomou conta da congregação por um instante, até que um coro de louvor se levantou. Os irmãos começaram a glorificar a Deus, uns chorando, outros cantando. O irmão presidente se aproximou, colocou as mãos em sua cabeça e orou: Glória a ti, Senhor! Tu és o Deus que opera maravilhas. Curaste este jovem para a tua glória. Mateus não conseguia parar de chorar. Não era só alívio pela cura, era gratidão. Deus não só tirou sua dor, como fortaleceu sua fé. Ele entendia agora que aquela prova não era um castigo, mas um chamado para confiar mais no Senhor. Nos dias seguintes, ele deu seu testemunho na congregação, contando cada detalhe, cada dor, cada oração, cada lágrima. Ele queria que todos soubessem: Deus ouve, Deus vê, Deus cura. Hoje, Mateus serve ao Senhor com ainda mais zelo. Ele ajuda nos cultos, visita os doentes, e sempre que pode compartilha sua história para encorajar outros que estão passando por provas. Sua família agradece a Deus todos os dias pela misericórdia recebida. Eles sabem que a cura não veio por mérito deles, mas pela graça de Deus. E assim, mais uma vez, o Senhor mostrou seu poder na congregação cristã no Brasil. Não com espetáculo, não com alarde, mas com simplicidade, com fé, com oração. Porque Deus não mudou. Ele ainda cura, ainda salva, ainda ouve o clamor do seu povo. E por isso nós lhe damos graças, não só pela cura de Mateus, mas por cada vida que ele toca, cada coração que ele consola, cada família que ele restaura. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de todos os irmãos. Que ninguém desanime nas provas porque Deus está no controle. Ele tem o tempo certo, a maneira certa, e sua resposta sempre vem, seja pela cura, seja pela força para suportar. Mas uma coisa é certa, Ele nunca nos abandona. Glória a Deus por tudo. Amém. No domingo seguinte ao testemunho de Mateus, a congregação se reuniu como de costume, mas havia algo diferente no ar. Não era apenas a presença do jovem agora curado, mas uma comoção silenciosa, um movimento do espírito que só quem tem sensibilidade espiritual podia perceber.
Os irmãos chegavam mais cedo, cumprimentavam-se com mais carinho, e muitos olhavam para Mateus com lágrimas nos olhos, como se dissessem: Deus fez isso aqui entre nós. Antes do culto começar, o irmão que presidia a reunião pediu que todos se ajoelhassem. Não foi um pedido comum, mas uma convocação urgente, como se o Senhor estivesse dizendo: chegou a hora de buscar-me com mais fervor. E assim, em silêncio, cada um clamou em seu coração. Alguns choravam baixinho, outros apenas moviam os lábios em oração, mas todos sentiam a mesma coisa: Deus estava ali, e ele queria falar. Mateus, ajoelhado entre os irmãos, sentia o peso da responsabilidade. Não era mais apenas um jovem que havia sido curado, agora ele era uma prova viva do poder de Deus. Enquanto orava, lembrava-se das noites em que achou que não aguentaria mais a dor, dos momentos em que sua mãe o abraçava enquanto ele chorava, dos irmãos que o visitavam e oravam por ele mesmo quando ele já não tinha forças para crer. Senhor, ele sussurrou, eu não merecia isso, mas tu me deste. Agora, o que o Senhor quer que eu faça com esta vida que tu restauraste? E como se fosse uma resposta, uma irmã ao seu lado começou a orar em voz alta, não com palavras bonitas, mas com um clamor que vinha da alma. Ó Deus, se tu curaste o Mateus, cura também o meu filho. Ele está doente, Senhor, e eu não sei mais o que fazer. Mas se tu fizeste isso por ele, eu sei que pode fazer por nós. Outras vozes se juntaram, e de repente, aquele lugar se tornou um altar de intercessão. Não era mais só sobre Mateus, era sobre cada família ali presente que precisava de um milagre. Depois do culto, enquanto os irmãos se cumprimentavam, uma senhora idosa se aproximou de Mateus. Seu rosto estava marcado pelo tempo e pelas lutas, mas seus olhos brilhavam com uma fé que só quem já viu Deus agir muitas vezes pode ter. Ela segurou suas mãos e disse: Meu filho, eu já vi muitas curas nesta obra, mas a sua me tocou de um jeito diferente. Porque você não escondeu sua dor. Você mostrou que é possível chorar e ainda assim confiar. Isso é o que muitos aqui precisam ouvir. Mateus baixou a cabeça, emocionado. Irmã, eu só fiz o que qualquer um faria, começou a dizer, mas ela o interrompeu com um gesto suave. Não, meu filho. Nem todos fazem isso. Muitos escondem o sofrimento, têm vergonha de chorar na frente dos irmãos, acham que fé é não sentir dor. Mas você mostrou que fé é confiar mesmo quando dói. Isso é precioso. Ela então contou sua própria história. Anos antes, seu marido havia ficado muito doente, e os médicos disseram que não havia esperança. Mas nós oramos, ela disse, e não foi uma cura rápida. Foram meses de luta, de noites em claro, de ver ele fraco, mas nunca deixamos de clamar. Até que um dia ele se levantou. Os médicos não entenderam, mas nós sabíamos, foi Deus. E hoje ele ainda está aqui, louvando ao Senhor. Mateus ouviu aquilo e sentiu que Deus estava lhe mostrando algo. Cada cura, cada livramento, não era só para o benefício de um, mas para fortalecer a muitos. Irmã, ele perguntou, o Senhor acha que eu deveria visitar outros doentes, orar com eles, como os irmãos fizeram por mim? Ela sorriu, como se já esperasse aquela pergunta. Não só deveria, meu filho, você deve. Porque quem recebeu misericórdia deve levar misericórdia. Naquela mesma semana, Mateus começou a visitar os enfermos da congregação. Não ia sozinho, sempre levava um irmão mais velho, como ensina a palavra, para que tudo fosse feito com ordem e decência. A primeira casa que visitaram foi a de um irmão que estava acamado há meses, vítima de uma doença que o deixará quase sem forças. Sua esposa os recebeu com lágrimas nos olhos, agradecida pela visita, mas com o coração pesado. Ao entrarem no quarto, Mateus viu o irmão deitado pálido respirando com dificuldade. Ele se lembrou de si mesmo alguns meses antes e sentiu uma dor no peito. Irmão, ele disse, ajoelhando-se ao lado da cama, eu também estive assim. Eu também achei que não ia sair dessa. Mas Deus me ouviu, e Ele vai ouvir você também. O doente olhou para ele com olhos cansados, mas assentiu fracamente. Eles oraram. Não foi uma oração longa, cheia de palavras difíceis, mas um clamor simples. Senhor Jesus, tu que curaste a Mateus, que levantaste tantos outros, estende tua mão sobre este teu servo. Dá-lhe forças, Senhor. Se for da tua vontade, restaura-o. Mas se ainda não for o tempo, dá-lhe paciência e fé para esperar em ti. Quando terminaram, o irmão doente murmurou, obrigado. Não era um obrigado por uma cura instantânea, mas por não ter sido esquecido. Nos dias seguintes, Mateus continuou as visitas. Em uma delas, encontrou uma irmã que sofria de dores constantes nas costas, impossibilitada até de se ajoelhar para orar. Como posso louvar a Deus se nem consigo me curvar? Ela desabafou. Mateus então se ajoelhou por ela. Eu me curvo por você, irmã, disse, até que você possa se curvar sozinha. E oraram. Não houve um milagre imediato, mas algo mudou naquele quarto.
A irmã sentiu uma paz que há muito não experimentava. Mesmo que a dor não passe hoje, ela disse, meu coração está mais leve. Uma noite, depois de mais um dia de visitas, Mateus chegou em casa exausto, mas feliz. Sua mãe o esperava com um café quente e um sorriso. Filho, ela disse, você está diferente. Não é só a cura, é como se você tivesse encontrado um propósito. Mateus assentiu tomando o café devagar. Mãe, eu só estou fazendo o que os irmãos fizeram por mim. Se não fosse eles, eu não estaria aqui. Ela então lhe contou algo que ele não sabia. Quando você estava pior, uma irmã sonhou com você. Ela viu você de pé louvando a Deus, e ouviu uma voz dizer, ele vai se levantar para me servir. Ela não te contou na época porque achou que você poderia se apegar àquele sonho como uma garantia, e fé não é assim. Fé é confiar mesmo sem ver. Mas agora eu sei porque Deus permitiu que ela visse aquilo, para que, quando você estivesse curado, você soubesse que não foi por acaso. Você foi levantado para algo maior. Mateus ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Então, não foi só por mim? Perguntou, quase como se falasse consigo mesmo. Sua mãe balançou a cabeça. Nunca é só por nós, filho. Deus nos abençoa para que, através de nós, outros sejam abençoados. No culto de ação de graça seguinte, Mateus foi convidado a dar mais um testemunho. Desta vez, não foi só sobre sua cura, mas sobre o que Deus estava fazendo através dela. Ele contou sobre as visitas, sobre as orações, sobre as lágrimas e as pequenas vitórias. Irmãos, disse, eu pensei que a minha prova tinha acabado quando fui curado. Mas agora eu vejo que era só o começo. Porque Deus não nos cura só para nos livrar do sofrimento, Ele nos cura para nos tornar instrumentos nas suas mãos. Enquanto falava, muitos na congregação choravam. Não eram lágrimas de tristeza, mas de identificação. Quantos ali estavam passando por lutas silenciosas? Quantos achavam que Deus os havia esquecido? Mateus olhava para aqueles rostos e sentia o mesmo que sentirá quando estava doente, não estou sozinho. Ao final, o irmão que presidia fez uma exortação que ficou gravada no coração de todos. Meus amados, não desanimemos. As provas virão, as dores virão, mas Deus não muda. Ele curou ontem, cura hoje e curará amanhã. Não do jeito que nós queremos, nem sempre no tempo que nós esperamos, mas Ele age. E quando Ele age não é para a glória nossa, mas para que muitos creiam. Então, continuemos firmes. Continuemos orando. Continuemos confiando. Porque Ele é fiel. E assim, mais uma vez, a congregação se ajoelhou. Desta vez, não era só por Mateus, nem só pelos doentes. Era por cada um ali, por cada luta, por cada fé que precisava ser renovada. E no silêncio daquela oração, muitos sentiram a mesma certeza, Deus está aqui. E Ele não nos deixará. Nos meses que se seguiram, a vida de Mateus se tornou um ciclo de serviço e gratidão. Ele não era um pregador, não tinha dons especiais, era apenas um jovem que havia sido tocado por Deus e agora queria retribuir. Às vezes, depois de um dia longo de trabalho e visitas, ele se sentava no quintal de casa e olhava para o céu. Senhor, ele sussurrava, eu não entendo por que o Senhor me escolheu, mas obrigado. Obrigado por me dar uma segunda chance. Obrigado por me ensinar que a dor tem um propósito. Uma vez, enquanto orava assim, sentiu uma paz tão grande que começou a chorar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de adoração. Ele se lembrou de como, poucos meses antes, achava que sua vida estava acabando. Agora via que estava só começando, não uma vida sem problemas, mas uma vida com significado. E assim, entre orações, visitas e cultos, Mateus continuou seu caminho. Não como um herói, mas como um servo. Não como alguém que tinha todas as respostas, mas como alguém que havia aprendido a confiar. E a cada dia sua história se tornava parte de uma história maior, a história de um Deus que não abandona seu povo, que ouve o clamor dos que o buscam e que no seu tempo, age com poder. Que este testemunho não seja apenas uma lembrança do que Deus fez, mas um chamado para que todos nós perseveremos. Porque as provas virão, mas a vitória é certa. E quando olharmos para trás, veremos que cada lágrima, cada oração, cada momento de fraqueza foi usado por Deus para nos aproximar dele e nos tornar mais úteis em suas mãos. Glória a Deus por tudo! Que seu nome seja louvado agora e para sempre. Amém.